O programa dessa semana já vai começar, mas antes a gente tem um recado pra você. Agora você pode conversar com a gente através do nosso grupo lá no Facebook. Basta você procurar pelo grupo Alimente uma Batata. Acessa lá, a gente tá curioso pra te conhecer. No post desse episódio vai ter o link direto pra ele. E só mais uma coisinha, agora você pode escutar o nosso podcast através do Google Podcast, Deezer e também do Spotify. Tá ligado aí? O teu também, de Lima? Tá. Alô, sou eu que tô baixo? Não, eu tô no 3. Eu tenho 60 e eu tô baixo. É só você vir mais perto pra falar quando você for falar. É porque você tava com a mão na frente, por isso que eu não consegui falar. Agora fica estourado. Grosso. Qual que vai gravar primeiro? O História de Medo, né? Fear of the Dark. Yeah. Nossa, o cachorro vai começar a latir agora. Nossa. Então a gente grava histórias de medo, aí vocês contam histórias de medo. É o quê? História de medo? História de medo. Histórias de medo. Mas que tipo de medo? Sobrenatural? É, histórias de cagaço. Olha lá, eu sou o Batata. Eu sou o Cabelo. Eu sou o Clef. Eu sou a de Lima. E eu sou o Rafa. Batata e suas fritas. Você mora em Mariana, amiga? Você tem bastante história lá no... Cara, as igrejas de Mariana, no chão da igreja, escravos foram enterrados no chão das igrejas. Então você entra na igreja e você tá passando em cima de um monte de osso de escravo, velho. Caralho. Então, É tipo cemitério indígena, aí, mas de escravo. Mariana. Então não é um índio, né? Não conta como índio. Cemitério Índio, né? católico, normal. Lá em Mariana é tipo super normal. Mas a igreja é feita pra Até dar hoje medo, se assim, você for ver, né? Igreja é feita pra dar medo, cara. Você pegar a arquitetura gótica, assim, a parada é escrotíssima. Não tem como você olhar uma parada, tipo, com um monte de gárgula, assim, tipo, um Santos olhando pra você, uma parada meio escura. É um ambiente meio esquisito. Ah, então você falou de santos. A minha avó, ela era super católica, né? Na casa dela só tinha santo. Deus me livre. E a minha mãe era evangélica. Daí você imagina a lavagem cerebral que era feita na gente, né? E a gente não podia entrar na casa da avó, porque, Porque tinha santo, tinha imagem. E quando a gente entrava e ela não tava, meu Deus do céu, a gente saia correndo de lá, porque puta que pariu, vai vir alguma coisa em cima de... Desde criança falando que, isso é errado a imagem, caramba. Não, tipo, eu ia fazer crisma e primeira comunhão. E você tem que estudar, né? Então, a gente estudava à noite. Eu acho que era crisma, era tipo, começava às 6 horas. E aí, cara, no finalzinho, todo mundo indo embora, a galera, tipo, corria pra ir embora de medo. Porque você andava na igreja, tinha aqueles ruídos, né? Tá à noite, só tem a turma lá, não tem pai, não tem nada, só tá a turma e a professora. Tipo, a galera, tipo, saía numa correria. E... eu também correria, filha. Em Mariana Nossa. ainda, que não tem nem luz elétrica, lá, energia elétrica, tudo lampião. Não tem nada. É tudo lampião lá. Aqui, ó. Então, aí rolava demais isso. E eu e meus amigos ficavam assim, não, vamos esperar, vamos ir sair junto com a professora. Ela, tipo, não tinha medo. Mas, tipo, aí a gente esperava ela e ficava com um cagaço. Mas ela era de boa? Era de boa. Se eu fosse ela, saia por trás. Você fica aí esperando, gente, eu vou ali pegar só o material. Botar uma pilha na galera, né? Nossa. É verdade. Alguém já passou por alguma história sobrenatural? Sim, várias. Eu tive uma faz um mês ali. Olha, essa daí é mais recente. Começa por essa. Então tá, vamos lá. Eu tava no meu trabalho, né? A minha sala fica num corredor que tem um departamento, um andar administrativo, então tem vários departamentos administrativos. Daí tem uma porta de vidro que dá pra esse corredor que dá pra vários departamentos. E a minha sala é a última. E eu tava um dia trabalhando, sabe? Só que eu tinha subido na diretoria um pouco antes pra pegar alguma documentação, desci, tava sozinho no andar. Daí eu fui fechar a porta, tipo, entrei na minha sala, fui fechar a porta, mas sabe quando a porta fecha, mas não fecha, ela abre de novo? Tá bom, né? Não é meu costume deixar ela aberta. Eu vou embora daqui a pouco. Isso era umas 8, 9 horas da noite. Aí eu deixei a porta aberta. Daí eu comecei a trabalhar, não sei o que. Sabe esse barulhinho da maçaneta, do clequezinho? Não é do clef, tá? É do clequezinho, tá? Mas esse é do clef. Esse é do clef. Não, é do negocinho que você abre. Esse é do clef. Não, isso aí é outra coisa. Não foi esse. Não Poderia foi ter esse. sido. Ia ser
mais gostoso. Não, pera. Mas não foi. Ai, meu, eu tava lá trabalhando de boa e, tipo, muito silêncio, né? Porque eu deixo até o ar-condicionado, eu desligo, porque não faz sentido ficar o ar-condicionado ligado, né? Daí eu só escuto o barulhinho o cliquezinho da porta 3 vezes seguidas e alto. Falei assim, puta, alguém veio aqui, né? Porque é aberto, o aluno pode ir lá, né? Que trabalha na faculdade. Já deu aquela travada no cu, né? No butinho. Falei assim, quem tá aí? Daí ninguém respondeu. Meu, eu levantei na hora pra ver quem é, porque vai que é um aluno que tinha... Meu, não tinha ninguém no corredor, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Senhor. Daí eu peguei, fechei as minhas coisas e fui embora. E uma semana antes disso, pra variar, eu estava trabalhando até a tarde, nesse dia até umas 10 horas da noite. Mas também pede, né? Você dá sorte pro azar. E lá, na verdade, lá a faculdade é cheia de histórias de fantasma e tal, né? Mas tudo bem. Mesmo assim, ó... Sério mesmo? É em Santos, cara. É em Santos, cara. A pessoa mais nova, ela tem 90 anos. Tem uma farmácia por metro quadrado. Uma semana antes, eu tava indo embora, umas 10 horas da noite, e como eu disse, tem a porta de vidro. Daí eu fecho a minha porta, né, com a minha porta do administrativo, vou andando pelo corredor, que é super vazio, né? Daí eu vou fechar a porta de vidro, e eu dou de cara com o elevador. Eu tava lá, apertei o elevador, tava trancando a porta. Sabe quando você percebe que tem alguém te olhando? Aquela impressão ruim, né? Sabe? Você sente que tem alguém te olhando. Daí já me gelou, né? Já me deu aquele gelo. Eu olhei pra trás, olhei pra porta de vidro, assim, um pouquinho pra baixo, do outro lado do vidro, tinha uma pessoa pequena. Nossa senhora, sabe meu como Deus. você vê certinho e a pessoa tava olhando pra mim. Pior coisa é uma pessoa pequena. Eu tenho 1,60 de altura, meu amigo. Assim. Menor que eu sou um anão, né? Por favor. Podia ser uma pessoa grande e você se sentir protegido, mas uma pessoa pequena, você fala, o que eu vou fazer com essa criança agora? Cara, ela tá sozinha, tem que cuidar aí. Tem pai? Não tem pai? Agora eu sou responsável, tem que pagar as contas. Não, você não tem noção. Eu já tinha desligado, apagado a luz, eu tava do outro lado da porta e a porta tava trancada. Não tinha como ninguém ter entrado. Era o demônio. Meu, eu só vi como uns 2 segundos olhando pra mim e, tipo, sabe quando a pessoa vira e some? Sumiu. Meu Deus. Eu já tava em casa. Dia seguinte, tava trabalhando até 10 horas da noite de novo, né? Olha, você gosta, você dá oportunidade. Adora. Gostar não gosta, né? Mas a gente é otário, né? A minha teoria é que tudo isso não é sobrenatural, é supernatural, cara. São eles. É outra história de medo que a gente tem aqui. São eles. Eles estão olhando a gente. Eles quem? Ué, os arquitetos. Que? Os ETs. Tá legal. Os ETs, cara. Por favor, né? Pra mim, Não se transfigure numa criança pequena, né? Se vocês estão escutando aí, por favor, né? Por favor. Você tem... Isso é mancada. É mancada. Entramos no assunto Eu acho que interessante. esse é o meu maior medo, cara. Extraterrestres. Eu também. O cabelo eu sei que ele tem medo. O Clef também. Eu tenho um cagaço Eu também. bizarro, Tem cara. alguma... O Rafa também. Eu tenho história de ET porque meus avós moram em sítio, né? E sítio é todo aquele matagal, escuridão, e eu tenho, né? Não morreu. Eu tenho um tio que ele colocava muito medo na gente. Então você imagina uma banda de criançadas, quando a gente ia pras férias de julho, ia umas 6, 7 crianças. Eu e os meus primos, né? Eu, meus irmãos e meus primos. E a gente tinha um tio que é o nosso tio louco. E a gente fazia fogueira e ele ficava contando história de ET e tal. Meu, e a gente sempre andava à noite, né? Falei, agora vamos falar que a gente é corajoso, vamos andar. Meu, a gente viu umas luzes à noite. Eu não sei se era mesmo ET. O que era? A gente saía correndo. Era vagalume. E a gente contava história na fogueira e tinha muito mato. Daí você via os matos mexer. Nossa senhora. Daí você olhava, de vez em quando tinha uns olhos amarelos. Era muito bizarro. Não. Era muito bizarro. Passo. Eu nunca gostei Era dessas, muito eu nunca gostei bizarro. dessas paradas. Tem Eu muita senti coisa muito errada nesse... Tem muita... Meio do mato, escuro, contando história de medo. Tá errado. Tá errado, cara. Tá Que que você- errado. o que falando, você é igual- se propôs, tá ligado? É igual trabalhar até de noite, num prédio amaldiçoado. Por que você tem medo do cabelo? Cara, De ET. Então, esse medo surgiu por causa no programa do Fantástico. Vocês lembram? Cara, lá em 95, 96, acho que teve a autópsia do ET. Dissecando um ET. Nossa, cara, Isso, pode crer. no Fantástico. Sei. Eu não lembro exatamente o ano, mas era por aí, 95. Não sei, por sei aí. que era o Cid Moreira narrando. Isso, exatamente. E aí o que acontece é que, putz, minha família ficava lá assistindo o negócio, e aí eu passei, olhei e falei, caralho, então realmente dissecando um ET. E assim, você tá assistindo o Fantástico, você tá assistindo a Globo, você acha que é verdade, né? Principalmente quando você é criança ainda. Você, Principalmente meu na Deus. época que
era, que só tinha Globo. É verdade. Quer dizer, tudo que verdade. aconteceu depois do Pantanal e antes do Chupacabra, né? Tipo, basicamente... Exatamente. Aí o medo surgiu daí, cara. E aí, putz, depois que eu assisti essa autópsia do ET, eu lembro muito bem. Deu, tipo, correndo pro banheiro com medo, assim, tipo, de assistir o negócio na TV. Deu caganeira? Não ia pro banheiro cagando de medo, não, mas era medo que, tipo, puta, no quarto do meu irmão, no quarto que eu dividia com meu irmão, tava passando a porra da autópsia do ET. No quarto da minha mãe, tava passando a porra da autópsia do ET. Pra onde eu vou correr, tá ligado? Eu não ia descer, tipo, era uma casa de 2 andares no sobrado, eu não ia descer pra sala e ficar sozinho, nem fodendo que eu ia ficar jamais. sozinho. Faz todo sentido. Jamais. Aí, tipo, eu continuei no mesmo andar onde todo mundo tava, no único lugar que não tinha Televisão. Que não tinha televisão. Ótimo. Nossa, de medo, assim, cagando de medo. E aí, cara, a parada é que esse foi um medo que ele virou curiosidade. É um medo que nunca morreu, até hoje eu tenho ainda muito medo. E ele virou curiosidade ali perto entre os meus 15 e 20 anos, que eu comecei a pesquisar coisas sobre. Não fez muito bem pra minha cabeça. Pequeno engano. Ajudou. Porque fica naquela, Nem um né? pouco. Todo mundo fala, puta, se você se expor ao negócio, você vai acabar tendo menos medo. Mentira. Não Nesse funcionou. caso, Não apenas funcionou. piorou. Apenas piorou, porque, tipo, tem de tudo misturado, né? Tem desde avistamento de OVNIs até você ver as coisas mais escrotas possíveis. Ou tipo, história de contato. Ou história de contato, que é terrível, cara. Que essas eu Então, acho que são... Essas até puxando o gancho de explicar um pouco até o meu medo de ET, cara. Que entra muito nisso. Tipo, eu sou da mesma época que você, mesma geração, então também vi a autópsia no Fantástico. Já antes disso eu já tinha bastante cagaço, cara. Sabe aquelas memórias infantis que você não sabe se são imaginação fértil de você brisando sozinho quando é criança? Ou se realmente foram experiências que você teve, você nunca tem certeza na fase adulta. E durante uma das épocas que eu tava pesquisando sobre isso, você vê histórias de contato que você fala, nossa, cara, vagamente eu lembro de situações da minha vida que foram parecidas com esse parecidas relato. com isso. E aí você começa a ter um cagaço maior, porque você fala, cara, se aquilo foi alguma brisa minha porque eu vi num seriado ou num filme, porque essa foi a mesma época também que fez sucesso aqui no Brasil, Arquivo X, né? Sim. Que eu acho que a pior história de ET não é aquela que tem a porra do Alien, tipo o 8º passageiro. Eu acho que a pior é aquela de terror psicológico, por assim se dizer, que você fica, cara, e aí? O que tá Suspense, acontecendo? né? E as minhas memórias? Será que as minhas memórias estão sendo apagadas ou manipuladas? Será que as coisas que aconteceram eu não lembro e o pouco que eu lembro eles não conseguiram apagar direito? Sabe, esse tipo de situação? E aí você nunca tem certeza e você fala, puta, cara, verdadeiramente existe. Os caras têm todo esse poder tecnológico, por assim dizer, de conseguir incutir memórias ou tirar memórias, você nunca vai ter certeza. E eu acho que o pior medo é esse. É você nunca ter certeza. Se acontecer, E se todo não mundo aqui sabe. teve contato e não sabe? Foi apagado da sua memória. E as poucas pessoas que dizem ter contato, que são os relatos que você acaba lendo quando você vai atrás de tentar, não, eu vou ler sobre o assunto porque eu vou perder meu medo. E aí você fala, caralho, cara, é assim. Nem vem Eu botar lembro esse de alguma medo. coisa assim comigo também. Você É, começa então, a- tá vendo? Então, entra um pouco naquela história da astrologia também, né? Que você fala assim, então, cara, essa é uma ótima época para você tomar rédea do seu futuro. Sabe? E aí você, tipo, fala algumas coisas abertas que fazem sentido pra todo mundo, mas, de certa forma, isso acaba alimentando bem o medo, E se né? todos estivermos mortos nesse momento, em coma, e na verdade tudo isso aqui é ilusão? Eu sou o Ash Ketchum e meu Pokémon favorito não vai ser o Pikachu. Nem o meu. Charmander, time Charmander. Calma aí. Mas que história de terror pior do que essas que tem no Pokémon, cara? Tipo, tem um monte de história de terror Verdade. bizarra De no fantasma, Pokémon, né? cara. De fantasma. Não, desde isso até, cara, no Pokémon Red, um dos treinadores que você enfrenta lá, que é o seu rival, ele até você chegar naquela cidade que tem os Pokémon fantasma, cara. Lavanda. Lavanda. Até ele chegar lá, ele tem um Raticate. E quando chega lá, ele não tem mais o Raticate, cara. E ele Pode tá perceber. onde? No cemitério. Tem umas paradas freak em jogo, cara. Não, isso não. Você matou o Pokémon dele. Você matou o Pokémon dele, cara. Caralho, não sabe. Não. Não, e aí tem as fitas malditas de Pokémon, velho. Tem umas Tem, creepypasta tem. foda na internet, tá ligado? E... Nossa, olha os rolês que vocês fazem. Não, cara, ô, você vai... isso? Que é isso? Você pegar rapaz? e ver os creepypasta também é outro bagulho que Não, gente, mete assiste um comédia medo do romântica, caralho. dá licença, velho. Creepypasta de Pokémon foi da onde surgiu Vocês esse negócio gostam do de- Ash ser. Do Ash tá. Tá em coma, tá né? em coma. Como todos nós, Nossa. afinal, né? Nossa. Aliás, parando pra pensar, esse é o coma de quem? Porque no meu ponto de vista é o meu coma e vocês todos não existem, então. Que é outra parada freak. Eu posso estar entubado numa nave espacial. As poucas lembranças que eu tenho do contato quando eu tinha meus 6 anos de idade lá são reais. Mas é a última coisa viva que eu tive na Terra. Pode ser. Meus pais estão até Que? hoje me procurando, cara. Ou não. Ou você foi criado em laboratório. Matrix. Caramba, velho. A gente foi além pra caralho agora. mas Isso são que os ninguém medos, isso cara. que ninguém fuma maconha, tá só na cerveja. Isso porque era pra contar história sobrenatural. É. E não pra fazer uma fanfic. Eu venho de uma família que ela é muito espiritual. Minha mãe era evangélica, minha avó é católica, todo mundo acredita em espírito, blá, 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 blá. E na casa dos meus avós maternos é a mesma coisa. Todo mundo era muito religioso. E todo mundo acreditava muito em espírito e tal.
E sempre foi... Eu lembro de crescer num ambiente que todo mundo falava que tinha alguma coisa que... Eu não sei, evangélico tem alguns segmentos do evangelho, tem algumas pessoas que conseguem ter contatos com esses seres. Esses seres, né? Fala a língua, arrasta fala o pé. a língua, um escuta, um outro fala, um Revelações. outro vê. E eu lembro quando eu era criança, eu não sei o que acontecia comigo, eu tinha, em momentos específicos, eu tinha alguns surtos de calafrios quando eu tava dormindo, e eu via Deus. coisas. Daí eu não sei, ou até hoje eu não sei se é referente ao meu sonho, mas eu acordava e eu tinha que me mexer, tipo, extremamente devagar. Eu tava extremamente calafrio, gelado, e eu tinha que ficar devagarzinho mexendo, porque quanto mais rápido eu mexia, mais coisa vinha em mim, sabe? Quando você sente... Isso é paralisia sabe o do Harry sono, Potter, velho. quando vem um dementador em você? Não É, paralisia. Paralisia do Nossa, sono. eu tive isso uma vez. Eu né? tive isso várias vezes quando eu era criança. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que a minha mãe sempre orava pra mim e isso passava, mas... Eu tenho isso com uma certa frequência. Nossa, eu tive isso uma vez. Eu tava vindo de Minas pra São Paulo, de busão. Quase chegando em São Paulo, eu acordei, mas eu não conseguia mexer. E eu sempre tenho essa pira de que, tipo, alguém vai roubar minha mochila com o meu computador. E eu vou acordando durante a viagem o tempo todo. Dessa vez eu acordei, eu senti que tinha alguém vindo em cima de mim, só que eu não conseguia mexer, cara. E tipo, caralho, minha mochila, será que ela tá aqui? Será que o cara vai chegar em mim e vai, sei lá, me estrangular? E cara, eu fiquei, meu Deus, esse foi o maior medo da minha vida. De tipo, essa única vez. E eu fico com um puta medo de ter essa merda de novo. Você teve a infância inteira, tá ligado? Nossa senhora. Eu tive de criança também. E de velho eu tenho, acho que não sei se é porque é crise de ansiedade. E eu não sei como ele não... O Rafa ele nunca escutou, mas às vezes eu começo a gemer porque eu tô querendo falar e eu não tô isso conseguindo você falar. faz. Mas é porque eu tô tentando acordar e não tô conseguindo acordar. Nossa, eu fico isso é muito tenso. brigando, eu fico brigando comigo porque Pra eu tô acordar. querendo acordar porque eu acho que eu tô morrendo. Nossa. Eu acho que meu coração tá parando. E eu não sei se é ansiedade, o que é. Nossa. Porque eu tive isso muito de criança. Você já teve medo de dormir e não acordar, assim? Você tá sonhando Eu e acho que você... é um dos meus principais medos. Porque eu sou muito assustado. E não, O Rafa imagina sabe. isso. Eu sou muito assustado. E você, tipo, você tá dentro de um ônibus cheio de gente, de tipo, cara, se eu começar a gritar aqui, conseguir gritar, porque nem gritar eu conseguia, a galera vai achar que eu sou uma louca. Você não consegue fazer nada. Você não consegue fazer nada, você só sente que você tá com o olho aberto e tem, sei lá, vários espíritos em volta de várias você, coisas tá ligado? Eu, acontecendo. caralho, velho. É, cara, o que eu tava falando que eu tenho frequentemente, eu tenho pelo menos, sei lá, umas 10 vezes por ano fácil, assim, esse esquema de paralisia. Sei lá, a última vez deve ter acontecido há uma semana atrás, 2 semanas Nossa. atrás, no máximo. De acordar e não conseguir falar, comum. né? Cara, na verdade, você fica no meio termo entre os dois, onde você, tipo, você acha que você já acordou. Ah, tem uma coisa pior ainda que acontece comigo, relacionada à paralisia do sono. Muitas vezes eu entro em loop na hora de acordar, como se eu estivesse fazendo as primeiras coisas que eu faço no dia. E isso acontece muitas vezes seguidas. Exemplo, normalmente quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu, tipo, coloco a água pra esquentar do café, vou tomar meu banho, na hora que eu termino o banho, eu vou lá, faço meu café e tal, tomo café da manhã todo dia. Cara, muitas vezes acontece comigo de eu entrar nesse loop, só que é um sonho. Então, tipo, parece que eu acordei, parece que eu fui, tipo, eu tenho aquele sonho de que eu acordei, fui colocar água lá, fui tomar meu banho, aí volta pra cama. Aí eu vou, acordo de novo, fui colocar água no negócio e, cara, isso fica. Caralho. E aí chega num momento que tem uma parada de você conseguir fazer sonho lúcido e tal. Como isso acontece muito comigo, eu tenho controle daquilo. Eu falo, caralho, fudeu, eu tô no loop do sonho, não sei quando que eu vou acordar. Sabe, né? Eu sei. Você já sabe, Eu caralho. sei que eu tô preso no loop do sonho ali, que eu nunca, que eu não vou acordar. E aí eu fico tentando acordar. E aí que baixa o desespero. Nossa, Porque, tipo, você, caralho, eu quero acordar, eu preciso acordar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas. E a parada fica repetindo. Cara, é uma sensação muito ruim, assim. Inception. É bizarro. A última vez que isso aconteceu, eu fiquei ligando a luz, cara, no sonho. Tipo, porque tem um interruptor de luz bem perto da minha cama, assim, e tal. Então, beleza. A primeira coisa que você faz de manhã, você liga a luz. Aí eu fiquei nessa porra desse loop de ligar a luz milhares de vezes até eu conseguir acordar de fato. Caralho. Essa parada do sonho lúcido, acho que a pior parte é quando você tá tendo um pesadelo lúcido, você sabe que tá num pesadelo, Sim, você quer acordar, sim.
não acontece e as coisas começam a ficar desconexas, porque não é a realidade. Ou né? você acorda, na verdade você acordou num sonho de novo. Cara, eu tive um sonho esses últimos dias, deve ter sido um mês atrás aí. Foi uma das experiências mais esquisitas, porque até os feedbacks físicos, assim, da parada você sente. Então, o sonho não fazia sentido, óbvio. Eu sabia que eu tava num sonho e eu tava num carro em cima de um prédio. Olha que nada a ver. Eu tava num carro, numa cobertura, e eu não tava dirigindo. E eu falava pro motorista, eu falava assim, cara, não acelera, a gente vai cair. E o cara rampava da porra da cobertura pra bater no próximo prédio. E eu não entendia. E eu ficava com aquela coisa, cara, eu vou morrer. Eu tô indo morrer. E aí eu senti, sabe aquele frio de quando você tá caindo daqueles brinquedos de parque de diversão? Você sente aquele frio na barriga de falar assim, né? cara, perdi o chão, vai bater. Você vê a frente do prédio chegando, assim, o carro entrando, bum, bate tudo, quebra, pega fogo e você fala, cara, mas é um sonho, eu não tô morto. E aí você tá lá, assim, no meio daquele monte de loucura Ou você que não está faz morto. sentido. Ou será que Ou não? eles fizeram eu me sentir morto. Os arquitetos. Eles. Os arquitetos. Cara, é foda. Esse bagulho de sonho lúcido é a pior coisa que tem, cara. Porque por mais que você arquitetos. controla, você não controla esse switch de falar assim, beleza, agora acabou. Agora eu quero acordar, saca? Cara, apesar de eu ter sonho lúcido bem várias vezes, assim, durante o ano, eu tenho sorte, vamos colocar sorte entre aspas, que normalmente eu nunca fico travado numa coisa que é super desesperadora ou que eu tenho muito, muito medo. Por exemplo, não que eu me lembre, eu nunca sonhei com ET, por exemplo. Nunca. Zero. Nunca tive um pesadelo com ET. Porque é uma parada que eu acho que se eu tivesse, sei lá, eu ia morrer enquanto eu durmo, tá eu acho que o maior problema de ter um pesadelo desse é que, no meio das loucuras na minha cabeça, que eu fico pensando, puta, foi pesadelo? Ah, sim, vira um... E aí? Sim, Você vira... não sabe, cara. Você fica naquela, porra. Na sua memória começa a se misturar as coisas. Então, né? esse é um outro medo também muito grande, que é tipo falar até quantas coisas na minha memória, das que permaneceram desde criança, são reais. Nossa, é um vocês questionamento vão que além, amedronta cara. foda, cara. Eu Porque você fala, puta, nem sabia que existia esse negócio que eu tive aí no busão. Apneia? paralisia... Paralisia do sono. Eu não sabia que existia, que eu cheguei no trabalho, no mesmo dia, e falei assim, galera, nossa, aconteceu isso, a galera, Adriana, que trabalha comigo. Pô, isso é paralisia do sono, eu tenho toda semana. Eu, o quê? É o quê? O quê? Tipo, você sofre esse terror toda semana? Você tá louco, mano. Nossa senhora, vocês são muito fortes. Tipo, eu que deveria ter medo das coisas, que eu não sou muito medrosa por negócio de espírito, essas coisas. Velho, eu sou de uma cidade que tudo é espírito, né? Então, tipo... Tá acostumado, né? Tamo em casa, mas paralisia do sono, você é louco. Paralisia é foda, principalmente quando dá apneia junto, assim, de você falar, cara, eu tô morrendo e eu vou morrer sem respirar porque eu não consigo respirar. Nossa Maluco, senhora. é tenso. Imagina. Eu normalmente, quando acontece isso e eu tô lúcido, digamos assim, eu só jogo naquela de, beleza, eu sei que eu não vou morrer porque eu não devo estar sem ar de verdade. Então, normalmente eu tenho a lucidez de que eu, teoricamente, não vou morrer. Só que, apesar de eu ter essa, entre aspas, lucidez de que eu não vou morrer porque aquilo é só um sonho e eu não estou sem ar de verdade, uma vez eu fiz aquele exame que você vai dormir de polissonografia. E deu lá que realmente eu tenho apneia. Então, Nossa, isso assim, boa sorte. Então, de uns tempos pra cá, o que eu tenho pensado é, beleza, eu acho que é um sonho e eu não estou reagindo ao sonho porque eu acho que eu tô sem ar só dentro do sonho, mas e se eu tiver sem ar de verdade e eu morrer, tá ligado? Nossa senhora. E tem como consertar a apneia? Não sei. A apneia, assim, o que eles fazem normalmente... Tomar um tiro. Tomar um tiro. Aí você para de na respirar pra face. sempre. Acaba o problema, né? Pro meu caso, na época eu tava no otorrino e aí a parada foi, puta, beleza, faz a cirurgia de desvio de septo e beleza. Teoricamente você deveria respirar melhor, realmente eu tô respirando melhor, mas não resolveu, assim. Nossa. Alguém tem medo de morto? Eu Não. tenho bem medo de vivo. Mas Cara, morto tá morto. É o medo de voltar à vida, você fala? Medo de morto. Não. Gente não morta. Não. tipo, não ir Alguém no fica- velório. Alguém fica impressionado com gente morta? Não. Eu Não, vejo gente não. morta. I see dead people. São coisas diferentes, assim, tipo, puta, você estar num velório e ver uma pessoa morta, eu acho que, sei lá, pra mim nunca foi muito problema. Mas, sei lá, você vê um cara que tomou um tiro e tá no meio da rua, na calçada, eu acho zoado. Eu não ligo. Eu fico impressionado. A gente tem um amigo que gosta de ver vídeo disso. Nossa, Nossa. pode crer.
De gore. Eu fico impressionado com a gente morta. Nossa, não, eu não curto isso aí, não. Não, eu não curto, mas eu também não fico muito impressionado. O meu lance não é nem medo, mas eu fico impressionado de pensar, caramba, como A gente não é nada, a né? gente é frágil, né? cara? Toda morte que me Qualquer impressiona... Saco de osso. Toda morte que me impressiona, fudeu. Caiu o avião do Chapecoense, fudeu. Fiquei uma semana sem conseguir dormir direito, porque me impressionou. Sim. Quando morreu o Senna, que eu era criança, eu morava numa casa grande, tinha um corredor pra ligar um quarto no outro. Eu não conseguia passar de um quarto pro outro, eu passava correndo. É claro, você é super tinha especial, então você não vai parar pra te assombrar, né? Tipo, Cara, Cara, eu tenho umas paradas dessa de... eu tô sozinho, acabou a luz, fodeu. Eu começo a ver coisa, mas eu sei que é da minha cabeça. Com Mas é aquele instinto, filme Chuck. Quando eu era bem novinha, lançou esse filme e tal, e foi pra televisão. E eu tava na casa de uma amiga e uma galera tava assistindo. Eu ficava até tarde, e era bem tarde nesse dia. E tava assistindo, aí eu parei na porta, no cantinho da porta, e fiquei assistindo assim, assisti aquela parte da fábrica lá. Eu fiquei muito impressionada que, tipo assim, durante um ano eu fazia exatamente isso. Eu apagava uma luz e saía correndo na sala, porque a sala não tinha nada, e era o meu quarto, a sala e o resto da casa. Mano, eu passava correndo todos os dias. Eu era maratonista, tá ligado? Nossa, correndo. E tipo, escutava, né? Tipo, chão de madeira, eu escutava. Eu correndo, tá ligado? Porque eu tinha um puta medo, achava... era você. Ele achava... Não, eu achava que ele ia aparecer na cortina da sala, saca? Eu nem olhava pro lado, eu só corria assim, ó, focada, tipo o Forrest Gump, tá ligado? Pra frente. Esse foi o maior medo de infância, assim. Eu tenho muito medo dessas coisas. Os anos 90, eles foram um problema, porque o que passava no cinema em casa na sessão da tarde, tipo, não era de boa, saca? Tipo, não tinha aquele cuidado com as crianças, né? Tipo, eu lembro de um filme que era o Ataque dos Vermes Assassinos, não sei se vocês lembram dessa porra. Que eram uns worms gigantes que saíam da areia, assim. Eu lembro, tá ligado? eu lembro. Pode crer. Cara, velho, essa porra, quando passou as primeiras vezes, eu era muito novinho e eu olhava aquela porra e falava assim, caralho, mano, eles vêm de qualquer lugar. E eles vêm se o cara pisa no chão. E eu na cama, olhando o bagulho e, tipo, uma sede da porra, você fala, caralho, eu preciso beber água, cara. Mas se eu pisar no chão, eu tô fudido, eu não posso pisar no chão. O chão é lava. O chão é lava. Você não pode pisar no chão e você tem que cobrir você inteiro, né? Se você colocar um pezinho cara, pra fora, o bicho vai pegar você. Deixa só a boca pra fora. Aí você fala, caralho, cara, tipo, puta, eu não vou beber água agora, eu vou assistir outra coisa, eu vou esperar pra beber água depois. Porque se eu pisar no chão agora, vai sair algum bagulho do chão e me comer, velho. E pra ir no banheiro, que tipo, puta, você tá apertado pra ir no banheiro, mas você também não pode pisar no chão se você não quer ir no banheiro. Eu mijava na cama. Não, e a sensação estúpida de proteção, sério? né? Você fala, cara, tipo, na cama eu estou protegido. É. Ou eu vou sair correndo no corredor, porque uma criatura sobrenatural, super poderosa, não vai me pegar porque eu estou correndo. Eu tô correndo. Tipo, não faz sentido. É a parada de cobrir a cabeça. Cobrir a cabeça. É a parada de cobrir a As cabeça com mentiras que a cobertor. gente Mas isso é instinto, conta pra né? gente. Isso é instinto nosso, de se De ta- esconder por esconder conta a de cabeça. predador. Sim. Ah, eu não ligo de morrer desde que eu não veja. Tá tudo bem. Alguém tem alguma história de barulho também, ou não? Eu moro sozinho, né? Eu também. Todo dia eu acho que tem história há de uns barulho, 8 cara. anos. E o apartamento que eu moro agora, ele é grande. E, meu, não tem como não ter barulho lá. Mas sempre tem Sempre negócios, tem. tipo, Sempre tem. de frio e de calor, né? E eu moro na Dá uns praia crack. ainda. Dá uns crack na casa Não é nem inteira. isso, não é nem questão do barulho também. Sabe quando você sente presença? Lá eu sinto muita presença. Quando vocês Sério? forem pra lá a próxima Nossa. vez, tá? Nossa, Vou prestar fica avisado. Prestem atenção. Prestar Lá é atenção. um lugar pesado, o meu apartamento. Tanto que eu chego em casa e não faço Obrigada. porra nenhuma. Aham. Por quê? Obrigada, tá? Porque as energias internas me consomem. Sim. Então lá tem coisa. Uns bagulho lá. Mas eu já tô uns acostumando com incensos. eles estão acostumando comigo, a gente já não trata legal. Vai ficar tudo bem. Virando brother já. Entra em casa e pede licença. É uma coisa é? que deixa todo mundo bem freak. Você leva alguém na sua casa, você abre a porta e pede licença. Aí quem estiver junto com você vai falar assim, mas você não mora sozinho? E você fala, não, tô pedindo licença. Pra quem tá aqui. Não, antes você de não tá mim. vendo o João sentado ali no sofá? Mal educada. Isso é uma parada que eu faço que todo mundo fica muito fudido. De vez em Você é um quando. cuzão que você é, né? Já começa por aí. De vez em quando dá as Não, entra na loucas. sua casa se você fizer. Não, tipo, cara, Eu não encontro entro, de eu não família, entro, velho. festa que eu sou convidado, assim, eu acabo indo. De vez em quando tem as oportunidades e eu lembro de fazer, eu acabo falando assim, gente, é aquela criança ali perto da churrasqueira e não tem ninguém. Nossa senhora. E, cara, essa sempre todo mundo faz cara de bosta, todo mundo para assim. Mas é filho de alguém, é sobrinho, primo? Não é perigoso ela ficar ali perto da churrasqueira e todo mundo olha pra minha cara, tá, deixa lá então, gente. Pô, desculpa, não comento mais. Não vou me meter. Acabou o churrasco. é isso? Funciona, às vezes. As pessoas ficaram desesperadas. Quer expulsar alguém da sua casa? Fala que tem fantasma. Você não... Licença, pede licença pra entrar primeiro. Você falou que você tinha Mas é um alguns... date ruim, né? Se você tá com um date ruim, você não quer que a pessoa entre com você. Você fala, puta que pariu, por que essa pessoa veio comigo? Eu falei, não era pra ter vindo.
Eu tenho uma história de carro que eu acho que eu já contei aqui. Não sei, anyway, dá pra contar de novo. Sei lá, uns 4 anos atrás, eu e minha ex-namorada fomos pra Paraty. E na volta, era tipo, sei lá, meia-noite, 1h da manhã, tava bem tarde já. E a gente pegou aquela estrada Rio-São Paulo? Não é, Rio-São Paulo. Ah, amaldiçoada? A estrada, exato, a que estrada gostoso. amaldiçoada. E, assim, aconteceram 2 coisas muito bizarras e cara, era um trajeto muito pequeno, porque a gente tava em Ubatuba e a gente ia pra Paraty. Então, cara, um trajetinho de 40 minutos, 1 hora no máximo de carro. É muito boa. Primeira coisa que aconteceu, a gente tava voltando, sem carro pra frente, sem carro pra trás, porque, óbvio, 1h da manhã, ninguém anda naquela porra daquela rodovia. E aí, do nada, a gente só vê uma luz grande no meio, com 2 luzinhas do lado, assim, tipo, vindo em nossa direção. A gente falou, caralho, fudeu, a gente vai ser abduzido agora. E, mano, eu sempre tive um cagaço de muito de ETs. Falei, mano, fudeu. Mas o que acontece? Ficou naquela, né? Vamos fingir que tá tudo bem. Então nenhum dos dois falaram nada. Beleza, vamos continuar aqui, tudo bem? Aí Os veio a dois luz pensando chegando. a mesma coisa. Os dois, mano, com o cu na mão, não passava água, mas tudo bem, faz, cara, sorri a cena, tá tudo bem, não tá acontecendo nada. Aí beleza, a luz foi chegando, a gente, caralho, fudeu. Pelo menos eu na minha cabeça pensando, fudeu. Era um triciclo. Era uma porra de um triciclo. Sabe aqueles triciclão assim? Nossa, super moto, velho. É justamente Até aqueles que relaxou, tem né? uma luz no meio e 2 nas laterais. Exatamente, cara. Aí beleza, passou isso, você ficou com o cu na mão? Sim, fiquei com o cu na mão, mas não falei nada, tá? Rola aquele papo pós, assim, de puta, pelo menos tá tudo bem. E, beleza, a gente continua a estrada. Eu falo que essa é a convenção dos últimos momentos. Todo mundo sabe que vai morrer e ninguém fala do assunto. Todo mundo olha um pra cada outro e fala assim, nossa, né? Os últimos minutos de vida, vamos aproveitar não falando Vamos disso. ignorar, né? Finge que tá tudo bem, Finge né? que tá tudo bem. Aí o que acontece é que nessa mesma estrada a gente continuou, beleza, Rio, tudo certo, não aconteceu nada. Um pouco mais pra frente, sei lá, uns 15 ou 20 minutos depois, a gente, sei lá, não tava... Sabe aquele momento que fica sem assunto no carro assim? Continuei dirigindo, escuro pra caralho. Do nada, do lado esquerdo, assim, tipo, eu tava indo sentido São Paulo, então do lado esquerdo, do outro lado da rodovia, a gente viu um casal, 2 pessoas, de branco, de costas pra estrada, olhando pra porra nenhuma, velho. Nossa, velho. Olhando pro nada. E aí, assim, ficou naquele... Mesmo esquema de novo da convenção que o Clef tava falando. Os dois calados e Cara, dirigindo. Vai os que dois vai, com velho. o cu na mão, assim. Aí, beleza, passou, né? Tipo, passou aqueles 2 minutinhos. Aí, tipo, eu falei pra ela, então, você viu e tal? Isso aí que a gente passou? Ela, então, eu vi. Aí eu fiquei naquela, tipo, será que eles estavam Ele anda pro lado, a menina não tá mais lá, né? Ela tá na estrada olhando. Cara, Mas foi muito aquela, tipo, eu fiquei pensando, pô, será que eles estavam precisando de ajuda? Será Cara, que eles estavam esperando carona, alguma coisa assim? Aí, antes de eu falar, ela, não, eles estavam olhando pro nada. Nossa. Não, cara, eles ela estavam foi olhando muito de boa com você, porque eu vou te falar, se sou eu e eu vejo uma porra dessa pessoa e me pergunta, você viu? Eu falo, o quê? Eu sou... Cara, não pode perder a oportunidade, Nossa, velho. você é muito Mano, filho da puta, cara. eu ia falar assim, caralho, que porra é aquela dali? Antes de chegar, Antes de eu sou chegar. dessas, tá ligado? Falei assim, mano, eu sou muito cagona, velho. Não, é que na verdade assim, Tipo, se eu ver... a questão é, se você falar, pode ser que eles escutem e eles... Mano, já voltem pensou? com Você fala, Existe eles isso? escutam, ele parece na frente do seu carro. Pá! Não. Peraí não. que eles perceberam a gente, vamos lá. Eles me notaram, Ou tipo, o pode ser que único eles carro. tenham sofrido um acidente ali e Pode foram ser. que eles morreram. Cara, então, eu fui criado no kardecismo, então, tipo, essas paradas de espiritismo pra mim faz sentido pra caralho só. Então, tipo, eu olhando... Mas cara, o que foi muito bizarro foi, assim, porque não fazia sentido, cara. Você tá numa rodovia entre uma cidade, entre 2 estados, saca? E aí Sim. tem 2 pessoas paradas no nada olhando pro nada, velho. Sabe que às vezes eu penso que isso Você daí pode olhou no ser, retrovisor? velho? Às vezes Nem pode fudendo. ser... Olha pra frente, esse- olha pra Segue em frente, será Forrest que- Gump. Será que é o hobby Segue em deles frente. fazer isso? Não, Todo ou- dia eles vão, vamos lá zoar a galera. Pode ser. É, Passa aqui, às 3 da manhã. 2 da Vai manhã. fazer, É um né? charlatanismo, Esse né, é- cara? Às vezes tem um charlatanismo, né? Tipo, você pega o casal e fala assim, não, ó, essa coceira que vocês têm pra passar, você tem que fazer o seguinte, você tem que ir pra uma rodovia 2 horas da manhã, vestido de branco, olhar pra lua nova, Nossa. entendeu? Virado pra noroeste, porque... E ali você vai jogar um caldo de arruda na região que coça. Tá, alguma Nossa. coisa de charlatanismo assim, porque eu fico pensando também,
exemplo. O que a pessoa tá fazendo no meio do nada vestido de branco, né? Cara, olhando não pro faz nada. sentido, São olhando pro espíritos. nada, velho. Olha pra estrela XYZ que tá lá, que vai abençoar a sua coceira. Fora que você falou desse negócio de lua, eu tenho quase certeza que era uma noite sem lua, então é uma desgraça, né? Porque, tipo, não tem vê nada. Não tem nada, não Luz, tem luz pior de ainda, nada, cara. pior ainda. Não tem luz de nada. E não tinha casa perto, é isso que me incomoda mais. Nossa. Não tinha casa, não tinha luz ali, não tinha nada. Era no E se não era gente? velho. Não eram pessoas. Não, pode tipo, ser, e se era tipo uns bonecos? Porque, tipo, tem uns pau no cu que fazem umas coisas dessas, né? Tem. Esses caras que pedem licença pra entrar em apartamento vazio, ver criança na churrasqueira. Cara, totalmente uma parada que Então você é deles. Eu faria. Parando pra pensar aqui, velho. O cara mete dois manequins. Dois né, manequins lá virados. vestido de branco, virado pro nada, Pronto. e fala, cara, larga aí pras pessoas passarem aqui de madrugada e ficar com o cu na mão, cara. Quero ver quem vai parar pra checar pra ver se é manequim ou não. Vai lá, para lá. Para lá. Para lá, vai lá. Dependendo da droga que você usar, eu acho que dá coragem de fazer uma coisa dessa, cara. Alguém já teve alguma história, tipo, de sentir a morte de alguém, alguma coisa assim? Tipo, premonição. Premonição. Ah, cara, isso é punk, hein? Eu já tive... Não é que eu senti. Eu morava numa casa que tinha... Eram duas casas no mesmo lugar, no mesmo terreno. Na frente morava uma senhora, no fundo morava eu e meus pais. E toda vez que eu saía pra trabalhar, eu passava ali e falava... dava tchau, dava oi. E a senhorinha respondia, né? Bom dia, alguma coisa assim, de dentro da casa dela. E aí, teve um dia que eu peguei e falei... bom dia, Tita. E eu escutei a pessoa falando assim, bom dia. E fui embora. Aí meu pai me liga depois da noite e fala assim, a Tita sumiu, a gente não sabe, a gente não viu ela hoje. Eu falei assim, mas eu dei bom dia pra ela de manhã. E não, a mulher tava morta, cara. Nossa senhora. Isso é um dom, cara. Isso é um dom. A mulher estava morta, cara. Nossa senhora. E eu me toquei porra. que ela estava morta no momento que eu estava subindo pra mim ir pra escola. Porque eu peguei, quando aquela lá, a mulher sumiu, veio na minha cabeça, puta, ela tá morta, ela tá dentro da casa dela. Sim, morreu lá dentro. Aí me ligam depois de novo e falam que eles estouraram a porta e a mulher estava lá morta. Mas ela te deu bom dia. Pelo menos. Ela foi educada, gente. Foi educada. E eu Antes de eu sou ir. muito cismado com essas coisas. Eu sou muito cismado. Porque aí, e pra ficar sozinho naquela casa lá? Sim. Não fica. Você não fica. Nem fudendo, você não fica mais. Não. E uma outra que eu lembro é que a gente tinha acabado de mudar pra uma outra casa. Tinha ido lá uns parentes da minha mãe visitar a casa, tudo, e meu avô não foi. E aí eles foram embora, sei lá, deu uma meia hora, toco o telefone da minha casa e vem na minha cabeça, meu avô morreu. Meu pai vira pra minha mãe e fala, seu pai morreu. Caralho. Nossa. Tipo, foi um pouquinho antes. Nunca mais. Parece um déjà vu. E eu tenho né? Uma muito coisa assim, dessas tipo, coisinhas assim, pequena cara. premonição. Assim. Eu odeio Sim. déjà vu, cara. Déjà vu é zoado mesmo. Déjà vu Eu tenho muito zoadíssimo. dessas coisinhas de, tipo, aconteceu tal coisa, e de repente acontece, eu falo, mentira. Quando meu tio morreu também, ele tava internado, tudo, a gente sabia que dificilmente ele ia se curar, e aí eu só escuto ele me chamando. Eu escutei ele me chamando. Aí eu acordei assustado. Aí eu dormi. Aí minha mãe vem e me chama e fala, o tio Sérgio morreu. Mas ele acabou de me chamar. Acabou de Cara, me chamar, eu tava ouvindo. do jeito que ele me chamou, era do jeito que ele me chamava. Pô, a mesma voz, o mesmo sotaque, o mesmo pronunciado da palavra ali. Sem o jeito. O jeito. O jeito da pessoa. Eu escutei o cara me chamando. Aí minha tia fala que ele gostava muito de mim, que como minha tia é religiosa, minha mãe é religiosa, elas acreditam muito nisso, elas falam que não, que ele veio se despedir, bibibobó. Como eu não sei o que eu acredito, deixo de acreditar, eu prefiro falar, ok, foi. Foi, já aconteceu, não sei o que foi, mas foi. Porque eu fui dormir sozinho, eu tinha mais de 15 anos, eu não dormia sozinho no quarto. Por causa de medo, eu sempre tive medo. Ou de acordar assustado, de não conseguir falar, de ver vulto. E eu não dormia. Aí quando tinha uns 15, 16 anos, é que eu fui dormir sozinho. Eu sempre fui cagão. Imagina agora aqui, morando sozinho aqui, já é outra história. Já acostumei. Mas se acaba a luz aqui, Fica com. vou pra sacada. Não, faz sentido. Vou pra sacada, fico com o cachorro na sacada. Tem esse outro tipo de medo também, que é o medo cético, né? Porque tudo que a gente tá falando aqui são medos sobrenaturais, né? Que você fala, pô, não tenho certeza e tal. Mas tem uns medos céticos também, tipo... Você fala, beleza, acabou a força. Tem um gerador, tem um elevador. Foi projetado pra aquilo. Você vai entrar no elevador? A minha cabeça fica assim, cara, será que o cara que projetou isso projetou certo? Será que vai ter energia suficiente? Ou será que quando eu entrar o bagulho trava? Ah, tem a parte mecânica e tal, e etc. Você fala, puta, Escada no coração. não, beleza, mas é o que eu tô falando, justamente. Isso. Tem lá o Ah, não, recurso, ó. foi projetado pra isso, mas você fica aquele cagaço. Descer escada no escuro, nem fudendo. Você vai. Cara, escada Ixi, já de fiz isso pra condomínio. caralho, já Escada fiz de pra condomínio caralho. é a pior coisa que existe. Porque ela é uma curva, ou seja, não dá pra você saber o que
tem na sua frente, não dá pra você saber o que tem atrás. E tem alguma coisa atrás. Sempre tem alguma coisa atrás. Ah, vocês são muito cagão, velho. Mesmo quando tá ali no iluminado, é assim, Naca. né? Sempre tem alguma coisa, sempre tem um vulto. Não, eu falo assim, pô, por que não? Ah, só pedir licença, com licença. Só pedir O licença, problema, com o problema não é licença, o respeita. problema não é descer escada. O problema é você sabe que acabou a força. Ah, E é nessa sei hora que lá. começa a vir merda na sua cabeça. Nossa, vocês viajam pra caralho, velho. Não, Você vai tá longe. doido. Eu acho que os Não medos, pode viajar, os medos tem mais que falar céticos, eles assim, são velho. esses, cara. Tipo, É. você fica assim, beleza, acabou a força. E se alguém fez a força acabar? Cara, você tem que falar assim, acabou a força, eu preciso Acho que descer? o pior Não, é se preciso. você está no Ah. elevador e acaba a força. E outro, eu tenho, referente ao elevador, eu tenho medo de eu estar entrando no elevador, o elevador descer com Puta, tudo. eu tenho muito medo disso. Muito. Eu tenho muito muito. medo. Eu tenho Eu medo tenho dele me muito Ser cortar cortado no meio? É, cortado no Nossa, meio. ser esmagado, caralho. né? Não, Sempre o pior é que sai do que... elevador eu dou um pulinho, assim, saca? Pra sair mais rápido. Pra ir mais rápido. Assim. O pior é que isso já aconteceu e já foi capturado em vídeo, né? Ah, nossa. Ah, é? Ó o gore, Já. ó o gore. Já aconteceu, já. Agora não. Mas já, pior Sempre que já. você for entrar no elevador, pede licença. É educação, cara. Na pior das hipóteses, se alguém te Não. mandar pro inferno, você fala, cara, pelo menos eu fui educado com a porra do espírito. É. O cara me amaldiçoou, me fudeu, mas eu fui educado com ele. Ele é ruim, eu não sou. Alguém tem história de sítio? Puta, eu deveria ter, porque meu avô morava numa casa que não tinha nem banheiro, nem luz. Não tinha nada. Não tinha banheiro e fazer o como? Ia no mato, velho. Ah, que nojo. Juro. Você quer natureza? Toma a natureza. Toma a natureza. In your E tipo, foi casa de escravo e tal. E meu avô, quando os filhos foram embora, ele ficou lá. E eu ia muito pra lá quando era mais nova e ficava, tipo, juntava as criançadas tudo e ia pra lá. Velho, eu deveria ter, porque a gente ia no banheiro à noite também. Então, tipo, porra, devia ter histórias, mas nada, zero. Tipo assim, a Sério? gente ficava com medo, ficava com puta do medo. Mas nunca... Mas ia lá e voltava e tá tudo certo, saca? E tipo, se você for pensar, tipo, a criança é muito criativa. Então isso era pra ter várias coisas. Várias histórias. Eu sempre fui muito objetiva. Eu acho que por isso que eu não tenho tanto medo. O maior medo foi uma paralisia do sono. E tipo, que foi uma coisa real, entre é uma aspas. parada- Pra mim real. é uma parada. Tipo, velho, eu fico pensando agora, tipo, caralho, devia ter várias histórias de medo do caralho. Mas, tipo, nada, zero. O Rafa tem. A minha avó conta muita história do livro de São Cipriano. Não sei se vocês conhecem essa porra. Minha avó ela tem uns lances aí meio pouco ortodoxos, assim, de cigano, umas simpatias, uns trabalhos meio loucos, assim, que ela faz. O pior é que a maior parte das coisas que a véia fala acontece, velho. E tem essa história do livro de São Cipriano que ela vive contando. Ela fala assim, eu vou pegar meu livrinho lá, eu vou rezar, vai acontecer. Puta. Nossa, velho. Não, e várias coisas, cara. Tipo, você muda de emprego, ela pergunta assim, fala o nome do chefe que eu vou colocar o nome dele na geladeira. Eu vou enterrar com mel. What? Sabe? Umas coisas que você fala assim, mano, o que vai acontecer com a pessoa se eu der o nome dela? Tipo, Você meio... nunca deu? Ah, algumas vezes. Meio Nossa. Death Note, né? Você mata a E pessoa. aconteceu? Algumas vezes sim. Quero continuar Dá sendo o amigo. contato dela. É a dona Hilda. Ela tá no Facebook. Ela deve estar vendo aí a gente. É super antenada, cara. Agora ela faz Dona as Hilda, paradas... oi, tudo É, bom? manda um oi. Amanhã é dia Tudo das bom, mães, hein, tem que mandar... amiguinhos? Com Pede licença. licencinhas. É, Com licença. pede licença. Com licença, Dona Hilda. Não, e essa daí tem várias histórias, né? Tem a maldição do cigano, que é aquela padrão lá que tem do livro, né? Fala que a pessoa emagrece até morrer. Nossa. Tem umas Nossa. paradas, não importa o Não, que a pessoa quero come, ela emagrecer, emagrece mas até nem tudo. morrer, cara. Tem umas paradas frias e nervosas. Sei lá, né, cara? Alguém tem mais alguma história sobrenatural? Graças a Deus, não. Então, num sítio que eu vou... Não sei, então, é cheio de história, na verdade. Eu acho que meus irmãos lembram mais do que eu, na verdade. A gente tinha como era interior de São Paulo, Bragança Paulista, tinha muita... Interior, cara. Muito casa afastada, os sítios são bem afastados uns dos outros e tinham casas abandonadas. E tinha uma casa específica que o nosso tio sempre levava a gente lá. E era poço. Todos os sítios lá não tinha água encanada e não tinha luz. Então era lampião e era água de poço. E tinha um poço lá específico que ele falava que várias pessoas morreram lá dentro. Por isso que aquela casa era amaldiçoada e ninguém morava naquela casa. Porque todo mundo que morava... E vocês bebiam água? Não, mas era um outro Ah, um poço. outro É poço. uma casa mais afastada. Ah, e tem aquela história do lençol freático, né? A parada interconectada, mas ninguém liga. O buraco é diferente. É, exatamente. É nóis, vamos lá, Exatamente, exatamente. Para Agora- de fazer isso. Não, mas ele vai beber água quando for viajar pro sítio. Não, Às vezes é água isso, cara. recalada. Não sei se é água Às recalada. vezes Nunca mais tudo- fui pra lá. Às vezes, por você ter bebido essa água amaldiçoada pelo corpo das pessoas que morreram no Será que é por poço, isso que eu vejo coisas? você tá vendo coisas. As pessoas estão te perseguindo, cara. Ah, entendi. Deve ser isso. Falei. Quem é aquela Pode criança ser. ali sentada jogando videogame? Esse negócio de olhar, eu não sei se... Eu tava, um tempo atrás, eu tava bem mal
com o meu trabalho. E sabe quando você se sente muito pesado, muito pesado, muito pesado? Eu comecei a ver uma senhora na minha casa. Na Que eu não sua sei casa? eu não sei se ela era a dona anterior, mas não sei. Ela deve ter morrido lá. Mas pode ser. E no onde eu trabalho, tem uma menina que ela é espírita. E ela vê várias coisas. Ela chegou em mim e falou: quem que é essa mulher que tá atrás de você? Que ela tá aí faz 2 semanas já. Eu falei assim, puta. E eu já tava vendo a mulher. Daí você imagina meu cagaço. A terceira pessoa que também tá vendo, é foda. Eu não sei como que ela sumiu. Ou ela não sumiu, ela deve estar lá em casa Ai, lá gente, ainda, mas eu parei não. de ver. Eu Ah, não eu vou já- mais na sua Às casa, vezes sumiu cara. mesmo. Eu já Pode tive, ir, gente. eu já tive essas revelações esquisitas, assim. Eu fui uma vez num terreiro pra conhecer, ver lá, de curiosidade e tal. Primeira vez que eu fui. E aí eu fui falar com a pomba, né? Lógico, tô lá pela primeira vez, vou lá trocar ideia. E aí colou, todo mundo que tava junto comigo foi lá pedir conselho e tal. Tinha uma galera que já frequentava e tal. Todo mundo tomou bronca. Não sei, cada um tomou sua bronca. Todo mundo, tipo, voltou falando assim, não, tomei bronca, não sei o que e tal. E todo mundo falou super pouco, assim, tipo, numa mesa, né, de frente, assim. E foi esquisito pra caralho, porque assim, eu fui e a pomba, ela... Primeiro que ela começou a conversar comigo, parecia que ela, tipo, conhecia algumas coisas, mas até aí você fica com aquele ceticismo, tipo, é o jeito de trocar ideia que é meio genericão pra tentar aproximar. Então é meio bagulho da astrologia, né? Você vai lá e mete uns loucos. Só que ela chegou pra mim e falou assim, não, vem aqui, senta aqui do meu lado que eu tenho umas coisas pra falar pra você. Aí eu sentei do lado, passou o braço assim por cima de mim e começou a falar umas coisas na minha orelha, né? Não, porque, você é um menino sensacional, você é legal, não sei o que. Ela falou assim, mano, eu acho que ela sabe que eu sou novo, tá querendo passar um mel aqui pra eu vir todo dia, né? Porque, pô, tá um feedback bom, né, mano? Não recebo feedback, faz uma cota quando eu recebo feedback bom, então beleza. Tipo, nem da mãe tá vindo. Então, aí beleza. Aí ela começou a falar umas paradas esquisitas. Ela, da galera que tá ali, você precisa se livrar de umas pessoas que estão aí com você. Eita porra! Esse pessoal tá te segurando livrou? pra trás. Esse pessoal tá te Nossa. segurando, tá te freando. Sua vida não vai dar certo enquanto você estiver perto dessas pessoas. Tá porra. E o pior é que na época eu que É morava... a gente, é a gente. Não, Que e- bomba E fogueirinha. o pior é que na época eu morava em República, cara. E 3 das pessoas que estavam junto, tinha 7 pessoas junto, então. E 3, elas moravam comigo na República. E, cara, essa história da República foi um bagulho bizarro. Porque, tipo, até então, tudo tava meio que em paz, né? Morar em República tem festa, todo mundo enche a cara, alguns lavam o banheiro com vômito, tipo, alguns eu. E eram várias, né? Só festa todo dia, tipo, era legal. Tinha parte ruim, tinha parte boa, né? Mas, no geral, eram mais histórias boas. Até depois desse dia. Porque depois disso começou a degringolar foda a galera da República, velho. Nossa, que E bizarro. assim, tipo, eu fui completamente cético. Eu não dei ouvido pra parada que ela me falou, porque eu falei, mano, beleza, o bagulho, tipo, né? Tá querendo que eu volte aqui sempre, então ela vai jogar um mistério, vai jogar um mel falando que eu sou um menino bom, e daqui pra frente, tipo, a tendência seria eu voltar pra pedir mais episódios do mistério. Óbvio que eu, cético do jeito que eu sou, caguei. Falei, foda-se, legal, a parada é bacana e tal. A única coisa que me impressionou lá foi as 2 garrafas de conhaque que a porra da pomba tomou e tava de pé ainda. Nossa! Falei, mano... Eita porra! Tá ligado? Isso é foda, isso de É centro bizarro, terreno, mano. É foda mesmo, velho. Tipo, aí, beleza. Foi a única coisa que me impressionou de verdade naquele dia. Porque aí ela falou essas paradas, deu lá as tais das revelações, falou, você tem que se livrar lá, senão sua vida não vai melhorar. E morando em República era aquela pindaíba, né? Todo mundo tava lá porque todo mundo tava pendurado, todo mundo tava meio que fudido. Bom, na época eu trabalhava num portal e era meio treta mesmo. E o que rolou foi que, daquela época pra frente, rolou uma treta na República e um dos caras que tava junto foi expulso. Expulso, caralho. E aí, o que acontece? Eu era mais velho da República, então a galera me fez ser o porta-voz disso, né? Todo mundo falou assim, cara, a gente precisa conversar com o cara pra expulsar ele porque ele tá dando várias mancadas. Tá, beleza, a gente chama ele pra conversar? Não. Vai Você é o mais velho de República, você é o cara Vai que lá, tá desembaraçando queridão. as paradas, tipo, você que tem que ser o cara que vai falar. É seu amigo, inclusive. Não sei que chamou ele pra morar. Falei, gente, vocês vão realmente me dar tanto poder na minha mão assim? Eu que tenho que desembaraçar isso? Não é legal. Não, vai lá e fala que, tipo, você conversou com todo mundo, mas você que tem que ir lá conversar. Falei, tá bom, sou o mais velho de República, eu vou lá conversar. Expulsei o cara. Óbvio que afetou a amizade pra caralho, né? E beleza, aí primeiro cara que foi expulso. Aí veio naquela cabeça, assim, tipo, pô, ele tava lá junto no dia, né? Algumas coisas melhoraram, outras pioraram. De repente, bum, treta na República de novo, tive que expulsar mais uma pessoa. Só que era uma das pessoas que tinha decidido que eu era o cara que tinha que decidir quem vai e quem fica, né? Nossa. E aí eu falei com ele, falei assim, cara, já tá meio foda aí a situação, pô, você vai ter que sair fora também. Aí esse cara, deu uma briga homérica, assim, tipo, Nossa. homérica mesmo, tipo, de bater porta, quebrar coisa dentro de casa e tal. Mas bom, foi expulso também. Aí mudei. Nisso, cara, eu mudei de BBB. emprego, né? Nisso eu mudei de emprego, a vida começou a dar uma melhorada. Eu fui demitido do emprego anterior, foi bem estranho, assim. Eu falei, caralho, a vida vai dar errado e tal. Aí o emprego novo começou a dar mais certo. O emprego novo foi uma grande ascensão profissional, assim, bizarra. Muito bizarro. De, tipo, muito melhor a vida. E aí a segunda pessoa foi expulsa. E a vida melhorou pra caralho. Eu falei, pô, será que era essa outra pessoa?
Bom, eu morei, só eu e uma garota que a gente namorava na época. A gente ficou mais uns 2 anos e pouco, assim. E aí, cara, tipo, também separamos. E sempre essa parada na cabeça. Caralho, cara, tipo, será que é aquelas premonições? Aí depois que a gente se separou, eu fui morar sozinho no meu apartamento que eu tinha comprado, eu não conseguia pagar e morar ao mesmo tempo, por isso que eu tava na República, pra tentar, tipo, pagar as contas. E aí eu fui morar sozinho. E nisso, as 3 pessoas que estavam próximas, elas saíram da minha vida. E depois 4? Disso, cara, as outras 4 eram pais de uma das pessoas, tipo, pai, então mãe. era a galera. Era a galera que, tipo, não tava da República. Mas depois que a República quebrou e eu saí de lá, a parada, tipo, deslanchou. A vida começou, tipo, bizarramente dar certo. Eu não posso ir nos bagulho desse que eu fico neurótica. Dali pra frente eu fui promovido dentro da empresa que eu tava, tipo, 2 ou 3 vezes. Dali pra frente, tipo, o trabalho começou a funcionar. Fluir. A empresa, tipo, fez break-even, assim, tipo, eu tava lá no meio da crista da onda, a parada dando certo. E aí eu, nesse meu apartamento, tipo, comecei a comprar as minhas coisas, eu comecei, tipo, mobiliar a casa. E aí a vida começou a acontecer, cara. E aí, por último, depois que eu tinha terminado e tal, eu fiquei solteiro de novo, e aí, bum, entrei, tipo, na outra empresa que eu tô agora, tipo, a vida tá maravilhosa, assim, tipo... Nossa, parece cara, que, tá vivendo com a um mão, sonho. assim, velho. E foi tudo a pomba que falou, cara. Ela falou assim, Nossa, cara, vai lá Leva a e... gente. Vai lá e vem, Leva a se gente. livra dessas pessoas. Nossa. Dá um certo cagaço, cara. Você fala assim, pô, naquele dia ela bebeu 2 porras de garrafa de conhaque. E A gente leva 3. premonição de, tipo, A gente leva 3. 3 anos pra frente da vida, assim. Eu não vou acreditar em alguém que não cai com 2 garrafas. Tem que Você tá acreditar, não doido. tem opção. Cara, eu fico com muito medo de ir nesses lugares. Isso é um medo real, assim, que... Tenho uma amiga, tenho uns conhecidos que iam na igreja, ou sei lá o que seja, espírita, e eu acompanhava, saca? Só que eu nunca tava no lugar que rolava reunião. Eu sempre tava brincando lá fora, com uns 12, 13 anos de idade, e agora eu tenho, tipo assim, minha coisa é mais, tipo assim, mais relacionada ao budismo, que não tem nada de prever as coisas, é tipo, a vida acontecendo, e coisa relacionada a reiki, meditação, isso é muito mais o que eu vivo. Agora, ir em algum lugar e alguém falar assim, ó, vai acontecer isso e isso, eu fico num cagaço, meu irmão. Isso dá, tipo, se eu for, eu vou ficar com muito, muito medo, tá ligado? Mas, sei lá, é foda, velho. Pensa, essa história aqui. Eu vou ficar ansiosa pra ver as coisas acontecerem, entendeu? Então, porra! Não, e o pior, que nem eu falei, eu não acreditava em nada do que ela falou. Só que aí, tipo, você começa a meio que linkar as coisas, você fica falando assim, quem será que era a pessoa? Eu tenho medo de palhaço. Palhaço é Eu não foda, chego a ter mano. medo, mas eu não gosto de palhaço, não. Evito. Eu evito. Se tem um na rua, eu atravesso. Assim. Você é racista. Sim, com palhaço eu sou. Palhacista. Eu sou palhaço. Eu não gosto não, cara. E eu acho que não é nem tanto por causa do palhaço em si, sim porque os caras ficam mexendo e eu não gosto de pessoas que mexem comigo. Aí eu atravesso pro outro lado da rua. Não gosto de palhaço. Agora eu lembrei que tinha um filme pornô em algum momento na minha casa chamado Os Palhaços Também Amam, que era... Olha o link. Olha o link, velho. Eles descabelavam o palhaço? Descabelavam. E se a gente tá falando de medo e a gente tá contando história, e nesse instante tem pessoas ouvindo que estão relacionadas a essas histórias. Tipo, aqueles 2 vestidos de branco, eles estão ouvindo agora. Estão falando, era a Licença. gente. Dá tchau. Licença, gente. Nossa, vai ser muito bom editar isso aqui. Galera. Também moro sozinho no primeiro andar, de frente pra piscina. Então, o vidro da minha varanda não, da minha lavanderia, ele é aqueles vidros que são aqueles quadradinhos, deixa tudo meio fosco. Só que de frente pra piscina tem um coqueirinho. E atrás do coqueiro tem um holofote. Nossa. Então, a sombra do coqueiro, ela fica distorcida na janela da minha lavanderia. E a minha lavanderia, ela é conjugada com a cozinha. Então, tipo, logo que eu viro pra cozinha, eu vejo a primeira coisa é o vidro da lavanderia. Silhueta. Né? E ele sempre tem uma silhueta, cara. Nossa. Aí, Tá se você louco, juntar velho. isso com o barulho do freezer dilatando, né? O gelo dilatando. Ploc, ploc. Ou todo barulho que você escuta de qualquer móvel dilatando, você já imagina assim, cara, se isso não for um espírito ou se não for nada maldito, é pelo menos uma colônia de baratas que vai entrar no meu ouvido de noite. Nossa. E eu tô sozinho. Cara, e você não acostuma com essas coisas? Não, você acostuma, você acostuma. Você mas, acostuma, mas, você acostuma. mas sempre fica aquele bonequinho na cabeça, né? Que às vezes você tá um pouco mais... Aquele dia que não deu muito certo, que geralmente é de segunda a domingo. Aí você fica meio, você fala, porra, cara. Aí você passa, você vai beber água, Nossa, pum, eu aquela moro silhueta numa casa- mexendo. Logo depois de um barulho que deu no freezer, você fala, cara... Você fica impressionado, né? Puta. Na hora. Nossa, Não tem como. dá aquela... Não tem como. Ó, um medo
irracional que eu tenho, por exemplo. Eu sempre acho que vão invadir minha casa. E além de levar todas as minhas coisas, vão ou me matar ou vão me fuder pesadamente. Assim, tipo um tiro daquele que te deixa meio que inválido, ou tipo, cagado e etc. Na cama, vegetando, whatever. Nossa, calma. Então, só que eu moro num apartamento. Então, teoricamente, tipo, tem que ter todo o problema de terem invadido a porra do condomínio e terem achado o meu apartamento ali dentro pra me ferrar. E escolhido o seu apartamento ainda. Escolhi meu apartamento. Cara, eu não consigo dormir sem, tipo, passar a tranca, aquela tetra lock, né? Aquela quadrilha, whatever. Não, eu tenho que dar 2 voltas na chave, 2 voltas na tranca, deixar a chave na tranca e falar, cara, tô seguro. A parte esquisita é que por eu morar no primeiro andar, seria mais fácil alguém, tipo, conseguir entrar pela varanda. Não pela porta. Senhora, velho. Saca? Não pela porta, viu? Aí tranca tudo, bota Aí você tranca tudo e a varanda tá lá, assim, tipo, e é vidro, né? Cara, Se alguém tá entrando no intuito de, por tipo, isso te que eu moro roubar com ou te amigos. matar, quebrar um vidro é o menor dos problemas. Ah, não. Pô, tem vidro aqui, eu não vou quebrar, né? Eu ia matar não. a pessoa, mas... Mas você não consegue sair correndo e pular na piscina? É um pouco Sacanagem. longe, assim, tipo... Se eu conseguisse pular na piscina, eu definitivamente não teria medo de ninguém entrar no meu apartamento, porque eu ia ser tão ágil, tão bom de pulo... cara, ia ser O cara missão entrar antes dele querer me dar um tiro, eu dava Tom uma Cruise. voadora nele, cara. A distância da voadora ia ser perfeita, assim. Antes do cara sacar, eu dava a voadora. Ah, eu conheci minha bisavó, né? Minha bisavó era índia. E... Era o quê? Índia, seus cabelos. Ah, Índia. Nossa, tá tentando... Índia? Tá, entendi. País. Tá, eu sou fanho, mas nem tanto, né? Então, daí a gente não gostava de ir na casa da Bisa, porque a Bisa tinha um boneco, uma boneca, que ela dormia todo dia com a minha Bisa, a boneca. Todo dia. Era alguma coisa de infância, assim? A boneca tava lá desde sempre? Algo assim? Ela sempre teve aquela boneca. Entendi. Não sei de onde veio, ninguém sabe de onde veio aquela boneca. Mas ela sempre teve a boneca. E a boneca sempre dormia com ela. Annabelle, gente. E a boneca, quando ela não tava na cama dormindo com ela tava numa cadeira de balanço. Ah, vai que se ficava do fuder, lado. velho. Vai se fuder. Não, dá licença, meu. Que é isso? Uma das histórias. Não facilita, né? Uma das histórias da boneca, que é uma tia minha sempre ia dormir lá. E uma vez a minha tia acordou e ela tava sem ar. E ela simplesmente abriu o olho e a boneca tava em cima dela com as mãozinhas no pescoço dela. Não, A questão é- Não. Todo mundo tinha, todos os meus tios tinham história com essa boneca. Todos já viram ela mexer a cadeira, virar a cabeça, virar o olho. A questão é, quando a minha bisa faleceu, a boneca sumiu. Ninguém sabe o Porque que a aconteceu. boneca era a sua bisa. Ai. Tchan, 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 tchan. Fica aí. Dorme com essa, Rafa. Dorme com essa. E se a boneca é a velha que tá na sua casa? Pode ser, gente. Você nunca vai saber, Pode cara. ser. Aí ele chega segunda-feira lá e a boneca está Tem lá. aquele meu medo principal sobre os ETs. Eu não volto pra casa Todo esse amanhã. papo que a gente tá falando, Não, eu fico pensando assim: será que o processo deles abduzirem a gente e mexer nas nossas memórias deixa uns efeitos colaterais? Tipo, essas experiências sobrenaturais, na verdade, elas são todas consequências de algo que eles fizeram na nossa cabeça pra estudar a gente. A gente nunca vai ter certeza, a gente nunca vai lembrar 100%. Mas os efeitos colaterais são, tipo, esses desvios de realidade que você fala: não, eu tenho certeza que eu vi, não, eu tenho certeza que eu vivenciei. Não, cara, isso daí é efeito colateral da droga que eles usam pra controlar a sua cabeça e te estudar. Ai, que gostoso, hein? Que delícia. Que Vou fazer esse delícia. propósito, né? Não, cara, a minha vida é mais ou menos pensar nisso. Todo dia eu saio pra trabalhar e falo, puta, Mas você beleza, acha que a gente isso aí. O cara não escuta nós somos uma cobaias música. deles? Ah, na verdade, certeza, A cara. gente foi criado Certeza. pra eles estudarem o Sei lá. relacionamento humano Se você fosse uma raça superior que tem todo esse controle sobre o cosmos, você não ia, Com certeza. em algum momento, brincar disso? A gente brinca disso com... Overwatch, MMORPG e etc. exatamente. Então, é tipo A isso, gente cara. brinca isso. Você já assistiu Contatos de Quarto Grau? Já. O cabelo tem medo desse filme. Você assistiu? Com várias pequenas pausas, porque eu falava, mano, não tá dando mais, deixa quieto isso daí. Tem umas paradas lá que, tipo, é muito exorcista, assim. Você vê, você fala, pá, cara, não, isso daí não dá pra dar medo, porque isso daí meio que, você fala, é muito forçado pra, tipo, você ficar com medo dentro do cinema, né? Tipo, a mina batendo no teto lá, subindo, descendo da cama e tal. Mas é que nem eu tô falando, a parte arquivo X da coisa que você fala, mano, isso daí, É o que é pior, né? puta, eu considero isso daí, até que pode ser. Essa parte do maybe.gif, assim, é meio... Pode até, meio pode tenso, até cara. ser. Uma vez eu fui pra um sítio, fui com uns amigos meus, e aquela história que eu falei, eu sou cagão, eu tenho medo escuro, Ah, vá. né? Eu sou cagão. Nisso, todo mundo era casal, eu não, mas tinha mais um amigo meu que também tava solteiro e foi junto. Aí tinha um quarto lá, tinha as camas de solteiro, ficou eu e ele nesse quarto. Só que eu, no escuro... Eu chamo linguiça sem querer. Eu acordei à noite e uma linguiça batendo na minha cara. Uma toscana batendo na minha cara.
Cara. Só que nisso de ter medo, eu lembro que a gente foi todo mundo dormir. E aí tá muito escuro, era muito escuro, porque era sítio, então praticamente não tem luz. E eu lembro que teve uma hora que eu acordei, eu olhei pro lado, eu via pro meu amigo que ele estava sentado na cama, tipo, enlouquecendo. Caramba. Nossa, velho. Na minha cabeça, ele tava, tipo, sentado, indo pra frente, pra trás e como se estivesse rindo. Fritando, tava de droga, assim. E cara, eu falei, caralho, eu não vou levantar. Eu não vou levantar. Aí depois eu lembro que eu olhei pro alto e eu vi ele em cima do armário fazendo isso. Nossa. Eu tava vendo como se fosse ele em cima do guarda-roupa fazendo isso, tipo, possuído. E nisso, a gente tinha deixado o rádio ligado. Tava tocando lá música, né? Era tipo CD player. De repente faz assim, ó. Nossa senhora, Cara, Jesus. nisso que faz esse barulho, começa umas batidas na janela. Tá. Nossa. E aí meu amigo, aí os dois acordou, ele vira assim, vai lá ver. Vai você, Nem fudendo. Vamos dois. Justo. Vamos todo mundo. Cara, caralho. aí vai os dois. No que a gente levanta, o meu outro amigo abre a nossa porta com tudo e mete a cabeça. Nossa, velho. Nossa senhora, cara. Caralho, velho. E Eu gritei fino. Eu gritei fino. Soltou um peidinho. Tá? No final das contas, era tanta coisa na minha cabeça por ter medo, que simplesmente era uma janela batendo. Sim. Mas até nessa da janela batendo, a casa inteira tinha levantado pra tentar descobrir o que era. É. Só que aconteceu, foi tudo automático. Eu visualizar uma coisa que não tava acontecendo, o CD player parar e fazer esse barulho do inferno, começar a batida de janela e meu amigo abrir a porta com tudo. Nossa senhora. Deixa eu ver se adivinham. Quando vocês entraram na casa, vocês não pediram licença. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Gostou? Deixa um recado pra gente lá nas nossas redes sociais. Comenta lá sobre o que você gostaria que a gente gravasse, de qual participante você gosta mais, ou até fazer uma crítica para que a gente possa melhorar o nosso conteúdo, tanto no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Nós somos o @Cafofo do Batata. E no YouTube você encontra a gente como @Cafofo do Batata oficial. Quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho? Acesse o nosso site www.cafofodobatata.com. Lá você encontra tudo sobre o nosso podcast e outras coisas que nós fazemos. Valeu, até a próxima. Batata e suas fritas.